Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém? Queridos, eu e você fomos chamados a amadurecer. Repete-se comigo, amadurecer. Amadurecer. Queridos, nós fomos chamados a amadurecer, queridos. Nós fomos chamados para crescer e desenvolver. Nós somos chamados, Deus nos criou assim. Assim como no físico, também no espiritual nós crescemos. Isso aconteceu com Jesus e acontece com cada um de nós. Olha o que Lucas, capítulo 2, versículo 52 nos fala. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele crescia, queridos, em sabedoria, estatura e graça, não só diante de Deus, mas diante dos homens. E eu e você, queridos, somos desafiados a crescer não somente diante de Deus, mas diante dos homens. Assim foi com Jesus, assim é comigo e com você. Somos desafiados dia a dia a crescer. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós entramos para o reino e nós nascemos como bebês. Bebês, crianças. Nascemos bebezinhos na fé. E nós somos desafiados a crescer. Olha o que João, capítulo 1, versículo 12 nos fala. Olha lá. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Eu coloquei entre parênteses ali, e isso é uma introdução minha ao texto, mas está entre parênteses. A palavra filhos aqui no texto, queridos, é tecno no grego. Não é usado uma só palavra quando o assunto é filho. E quando o autor, o João, escreve essa carta, ele escreve como tecno. O que é tecno, pastor? É filho bebê, é criança, bebezinho. Então, quando nós nascemos de novo, queridos, temos uma experiência com esse poder que nos transforma, nós nascemos como crianças, como bebês na fé. E à medida que vamos caminhando na fé, vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, queridos, até nós nos transformarmos no que no grego, no original grego, se coloca como ruios, que é filhos maduros. Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 44 nos fala. Mateus 5, 44. Olha que interessante. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amaldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais, algumas traduções, para que vocês se tornem filhos do vosso Pai, que está nos céus. A palavra filhos aqui é ruios. Queridos, uma vez esse texto me deu um nó na cabeça. Eu preguei em uma abertura de igreja mesmo. Nós estávamos abrindo uma igreja, fazendo uma tentativa de abrir uma igreja. E eu preguei esse texto e eu voltei com o Rafael, com o Gaúcho. Vocês conhecem alguns, ele já veio aqui, é um amigo meu. Nós voltamos no carro, eu falei, cara, você prestou atenção no texto? Será que ali é alguma condicional para nos tornarmos filhos de Deus? E isso batia diretamente com a graça, sim ou não? Porque aqui, aparentemente, tem uma condição para nos tornarmos filhos, sim ou não? Numa primeira leitura você fala, cara, existe uma condição. Qual que é a condição? Amai os vossos inimigos, bendizer os que maldizem, fazer o bem aos que odeiam, orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que se tornem. Eu falei, cara, mas isso é uma agressão à graça, sim ou não? E daí eu fui estudar o texto e ver as palavras. Quando nós olhamos ali, queridos, a palavra filhos é ruios, filhos maduros. Para que eu me torne filho maduro, queridos, de Deus,
Eu preciso amar os meus inimigos, bendizer os que me maldizem, fazer o bem aos que me odeiam, orar pelos que me maltratam e me perseguem. A palavra ali, queridos, é filhos maduros, para que eu me torne filho maduro do meu Pai. O técnico não chega aqui. A criança não chega a esse estágio. Consegue me entender? Sim ou não? Qual que é a característica dos ruios, dos filhos maduros? Ame o seu inimigo. Queridos, aqui é inimigo de verdade. De verdade. Os inimigos ali, queridos, eram os perseguidores da igreja. Quando Jesus estava fazendo o Sermão do Monte, que esse é um trecho do Sermão do Monte, ele estava falando assim, ó, ame os seus inimigos. E os inimigos na época que perseguiriam a igreja, matariam a igreja. Queridos, ali é inimigo de verdade. De verdade mesmo. Não é o teu chefe que te tratou mal, não é o colega de trabalho que pegou no teu pé. Ali era inimigo que, se ele pegasse, ele mataria você e a sua família. E a Bíblia, e Jesus estava falando assim, ó, ame aquele que pode matar a sua família. Consegue entender? Amar, queridos, não é apenas uma decisão. Às vezes a gente cai nessa, pastor, amor é decisão. Amor não é decisão ou somente uma decisão. Amor é um mandamento. Ele deixou 2 mandamentos para nós. Ame a Deus acima de todas as... E ame o seu... E o próximo é o inimigo também. Está tudo no bolo. Consegue entender? Qual que é a condição do ruios, queridos? Bendizer os que vos maldizem. Bendizer, queridos, é falar bem. Falar bem de quem? De quem fala mal de você. Aleluia. Queridos, a grande maioria da igreja hoje é técnico, não ruios. Bendizer, falar bem, queridos. E ele continua, fazer o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem aos que vos odeiam. Queridos, em pouco tempo, preste atenção aqui, em pouco tempo vão nos odiar cada vez mais. Pelos simples fatos de a gente crer na Bíblia. Existem lugares hoje, queridos, se você se posicionar, abrir a palavra de Deus, falar, eu creio nisso, as pessoas vão voar na gente, queridos. Com argumentações, vão nos chamar de ultrapassados, de conservadores, de um monte de coisa, de propagadores do ódio. E ele fala, fazer o bem aos que nos odeiam. E continua, orem pelos que vos maltratam e vos perseguem. Queridos, aqui de novo, é maltratar de verdade, queridos. É maltratar de verdade, queridos. Não é aquele colega de trabalho que te chamou de bobo. Ou fez fofoca sobre você na empresa, tentou te derrubar e você quase endemoniou. É verdade, queridos, não é isso. A gente não tem ideia do que é ser maltratado no contexto que nós vivemos de igreja hoje. Quando a gente olha para países lá como o Afeganistão, nós vemos um exemplo de maltrato aos crentes, aqueles que creem em Deus. Nós olhamos, queridos, cristãos ao longo dos séculos sendo maltratados de verdade, sendo expulsos das suas casas. E a Bíblia nos chama a atenção para quê? Para orar pelos que nos... E a ideia de orar não é orar para Deus matar eles, queridos. Porque por muito menos, queridos, a gente sai falando, praguejando,
falando que Deus vai pesar a mão, que a minha vitória vai ter sabor de mel, que aquele que não me ajudou quando me viu passar na prova vai me aplaudir quando eu estiver no palco. Não é desse evangelho, queridos, que a gente está falando. A gente está falando de uma contracultura que nos leva para a cruz. Os ruios, queridos, eles vão viver crucificados com Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Às vezes fica pesado assim, né? Pastor, mas eu gosto do culto avivado, pastor. Queridos, a maturidade, ela libera a herança. Quando nós começamos a amadurecer, nós começamos a experimentar da herança. Olha o que Gálatas capítulo 4, versículo do 1 ao 2 nos fala. Olha que interessante. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Queridos, em uma análise teológica, esse texto está falando entre lei e graça, onde a humanidade estava debaixo de tutores, que o tutor era a lei, até que ela amadurecesse e chegasse ao tempo em que entrasse na dispensação da graça. Em primeiro análise, é isso que o texto fala. Só que nós conseguimos aplicar isso na nossa vida diária. Enquanto nós somos crianças, a herança não vai ser liberada. Quer ver um exemplo? Imagine se Deus matasse todo mundo que você tivesse orado para matar. Pastor, nunca orei por isso, queridos. Quando você era menino, Deus, vem com a tua justiça sobre ele que está me perseguindo no meu trabalho. Vem, Deus, e pesa a mão, faz. Oração de criança. Imagine se Deus respondesse. Imagine se Deus respondesse todas as orações que você fez ao longo da vida. Porque o que acontece, queridos? Quando o herdeiro recebe a herança e nós amadurecemos, deixa eu dizer uma coisa para você: as nossas orações começam a ser decretos. E isso é extremamente perigoso, se somos crianças ainda. Sim ou não? Consegue me entender? Enquanto o herdeiro é menor de idade, é imaturo, ele está sujeito a tutores, ele não acessa herança, ele não se difere de um escravo. E Deus tem uma herança para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Mas só vamos acessar ela com maturidade. Quando amadurecemos. E essa maturidade, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, não é cronológica. Pastor, eu estou há 20 anos na igreja. Queridos, isso não tem nada a ver com cronologia. Você vai ver pessoas com 20, 30 anos de igreja, queridos, que são técnicos, são crianças. Não entenderam ainda. Vivem para si mesmos. Odeiam as pessoas, atacam, respondem, se é ferida de um lado, não espera nem o tempo, já dá de novo, queridos. Sim ou não? Então não tem a ver, queridos, com cronologia ou tempo de igreja, queridos. Está ligada diretamente à entrega, renúncia e morte. Morte do nosso eu. Aonde eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Quanto mais entrega, queridos, mais renúncia, nós vamos vivendo essa maturidade. Essa maturidade, queridos, não tem a ver com dons espirituais. Preste muita atenção aqui. Você não julga a maturidade de uma pessoa em cima do dom que ela flui. Olha o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3 nos fala. O apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo.
Eu lhes dei leite de beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Por quê? Se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Queridos, a igreja de Corinto era uma igreja que se movia em todos os dons. Queridos, todos os dons. Era uma igreja pentecostal, queridos, onde as pessoas fluíam, tinham salmos, oravam em línguas, sinais, prodígios, maravilhas, aconteciam no seio da igreja. As coisas aconteciam, queridos, a ponto do apóstolo Paulo falar em sua carta que não restava mais nenhum dom para eles experimentar. Por quê? Porque eles viviam debaixo dessa graça. Eles se moviam em dons. Pensa numa igreja aleluiada, queridos, aonde existia cura, revelação, profecia. A igreja do Reteté, queridos, fogo puro. Aleluia. Os caras se moviam nos dons. Só que Paulo chama eles de carnais. Queridos, dom espiritual não tem nada a ver com maturidade. Então não se surpreenda com dons. Não se surpreenda. Pastor, nós não temos que contemplar a graça e o favor de Deus sobre a vida de algumas pessoas que fluem em dons? Claro que temos, queridos. Reconhecemos, somos ministrados por pessoas que fluem nos dons. Só que dons não está relacionado diretamente com maturidade. Posso ouvir um amém? Olha lá o versículo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Era uma igreja que se movia nos dons, mas era um bando de bebês. Por que Paulo não podia falar como homens espirituais? Porque eles eram crianças, queridos. Agora imagine, queridos, você poder ouvir Paulo falando, por exemplo, sobre soterologia, a doutrina da salvação. Ou você poder ouvir Paulo falando sobre a experiência que ele teve ao subir ao terceiro céu. Daí você recebe o apóstolo Paulo na igreja e ele olha para a igreja e fala assim, não dá, não posso falar mais nada do que leite para vocês. Porque vocês são crianças. Daí o apóstolo Paulo termina de pregar em Corinto, sai da igreja, o que as pessoas fazem? Fala mal dele. Esse cara é bom aí na pena. Ele é bom de escrever. A presença dele é fraquinha, ou pregação ruim. É verdade, queridos, eles falavam assim de Paulo. Eles falavam, Paulo, você é bom para escrever, agora para pregar a tua eloquência é bem painha mesmo. Imagine, queridos. Crianças na fé. Olha o versículo 3, o que nos fala. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Sabe o que mais desgasta no pastoreio da igreja, queridos? Ciúmes e briguinha. Pastor, ele olhou bravo, feio para mim, não me deu a paz. Vocês riem porque não é vocês que tem que lidar com isso. Andam segundo os padrões humanos. Pensam como pessoas normais. Nasceram de novo, mas continuam pensando como pessoas normais. Se há ciúmes e brigas, que eles querem destruir um time, a unidade da igreja, vivam em ciúmes e brigas. O pastor gosta mais daquele.
A pessoa não fala diretamente isso, queridos, mas é um rolo isso. Queridos, o desgaste é imenso. Por isso, queridos, maturidade tem a ver com entrega, renúncia e morte do meu eu. Pastor, é da vontade de Deus que a igreja em si amadureça? Claro que é, queridos. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 15 nos fala. A base dos 5 ministérios. Olha que interessante. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da... Como que vai ter unidade da fé com ciúmes e brigas? Até que todos nós, queridos, juntos, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, que é em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Essa é a vontade de Deus para a igreja, essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Esse amadurecimento, queridos, é um processo, e isso não acontece sozinho, porque somos cooperadores um dos outros. Depois dessa introdução, eu quero entrar na mensagem. Já quer ir embora, seu Evald? Características de uma igreja madura. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso, queridos, sobre as características de uma igreja madura. E a primeira característica de uma igreja madura, queridos, é desenvolver relacionamentos profundos. Uma vez foi feita uma pesquisa, queridos, entre 250 grandes líderes mundiais cristãos, e perguntaram para eles: resuma cristianismo em uma palavra. Sabe qual foi a palavra que eles encontraram? Relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Não é possível, queridos, ser igreja sozinho. E deixa eu falar uma coisa para você, preste muita atenção aqui. Igreja, queridos, é lugar de desenvolver relacionamentos maduros. O lugar aonde nós vamos mais nos machucar, queridos, e se permitir machucar, é a igreja. As maiores feridas que eu e a Kelly tivemos foi com a igreja. E continuamos amando a igreja. Sabe por quê? O que machuca é o eu. Imagine Jesus caminhando com 12 homens, queridos. 3 anos e meio. Mais 70 discípulos. 3 anos e meio. No final de tudo, ele foi abandonado por... Se Jesus olhasse para o seu eu, ele mandava as 12 legiões de anjos e destruía tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja é lugar de relacionamentos profundos, e relacionamentos profundos nos machucam, porque nos tornam vulneráveis. E a gente não sabe se tornar vulnerável. A gente se machucou tanto que a gente se protege. E deixa eu falar uma coisa para você: a autoproteção é o contrário do amor. Se eu me protejo porque eu me machuquei, eu não estou amando. Amar, queridos, verdadeiramente é vulnerabilidade. Aonde eu me torno vulnerável, as pessoas sabem quem eu sou e sabem onde me machuca. Eu não me protejo. Nós, como pastores, nós não nos protegemos, queridos. Quando vocês perceberem, quando a liderança perceber, a gente vai delegar a igreja, a liderança, a ponto de, se alguém quiser, ele pode nos trair e levar metade da igreja embora. Por quê? Porque nós não vamos segurar a igreja. Porque amar é se tornar vulnerável. A igreja é lugar de relacionamentos
profundos. Fala um amém aí. Amém. Maturidade é isso, queridos. Pastor, mas vão me machucar. Bem-vindo ao time. Sabia que Deus não te chamou para andar ferido sobre a terra? Deus te chamou para andar morto. É verdade, a gente às vezes fala muito de cura. Mas a cura está em cima, a machucadura está em cima de um lugar que ainda estamos vivos. Pastor, você é contra a cura interior? Não sou, queridos. Existe e acontece. Mas a verdadeira cura é a morte do meu eu. Aleluia. Não é verdade? Olha um exemplo de igreja madura, queridos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Assim, vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A igreja de Tessalonicenses, queridos, se tornou um modelo na região. A palavra modelo ali, queridos, é tupos, no original grego. E a palavra tupos é marca. Marca feita com ferro. Sabe quando você esquenta ferro e marca o boi? É as marcas, é o tupos. Essas marcas também são as marcas de Cristo. Tupos são as marcas que a cruz deixou em Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus ressuscitou em corpo, sim ou não? Sim. Quando ele olha para Tomé, ele fala assim, ó, põe a mão nos furos aqui. Toque aqui. Sim ou não? Sim. Jesus não tinha um corpo. Ele se encarnou. O verbo se fez carne. Sim ou não? Quando ele ressuscita com um corpo. O Deus que não tinha forma, hoje ele tem forma eternamente. Sim ou não? Sim. E essa forma eterna tem os tupos, as marcas até hoje. E vai ter essas marcas pela eternidade. Por isso que quando ele olha para a palma da mão dele, ele vê o seu nome. Porque toda vez que ele olhar para a mão dele, ele vai ver as marcas do amor que ele teve pela sua igreja. Quando você chegar nos céus, você vai ver o verbo que se fez carne marcado, com os tupos das marcas. E essa igreja, queridos, ela era fundamentada em 3 pilares. Olha o que 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 nos fala. Olha que interessante, queridos. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, a operosidade da fé de vocês. A fé que vocês têm. Repete assim comigo, fé. A dedicação do amor de vocês. Amor. Fala aí, amor. E da firmeza da esperança. Repete comigo, esperança. Que tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja era fundamentada na fé, no amor e na esperança. E é isso que permanece. Olha o que Coríntios capítulo 13, versículo 13 nos fala. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. Queridos, nossa convicção de vida deve ser baseado nesse tripé, queridos. Aqui mora o discernimento. Estou vendo através dessas lentes. Os nossos relacionamentos têm que ser vistos através dessas lentes. Da fé, da esperança e do amor. São lentes que nós colocamos, queridos, para ver a vida. Nós vemos a vida através da fé, da esperança e do amor. Nós olhamos a vida dessa maneira, nós olhamos os nossos relacionamentos dessa maneira. Queridos, nossos relacionamentos vão ser eternos, queridos. Então aprenda a amar as pessoas aqui, que nós vamos ter que passar a eternidade com alguns. Aleluia! Deus é tão bom, maravilhoso e misericordioso. Tem uns que vai ser uma beleza. E tem uns, queridos, que nós vamos falar, aleluia, aleluia. Vai junto, queridos. Vamos lá, fé.
Hebreus capítulo 3, versículo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criados de maneira pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Queridos, essa é uma cosmovisão que nós precisamos ter. Existe um reino invisível, posso ouvir um amém? Amém. Queridos, não se deixe enganar, existe um reino invisível, as coisas acontecem primeiro no reino espiritual, para depois se manifestar no físico. Não ache, queridos, que às vezes problemas de relacionamento são apenas problemas de relacionamento. Existe uma batalha espiritual. Agora no encontro, queridos, não ache que as pessoas não querem ir porque elas não querem ir muitas vezes. Existe uma batalha espiritual, sim ou não? Existe um reino espiritual. Coloque essas lentes. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 38 nos fala. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem é o justo? Eu e você. Nós vivemos pela fé e nós não recuamos. Nós avançamos. Olha o que Romanos capítulo 10, versículo 17 nos fala. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Preste atenção no texto, que o texto fala pela palavra de Deus. O que é esse pela? A palavra pela é dia no grego, e dia é através. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Deus. Através é viver pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. A fé nasce no coração, no nosso coração, através da palavra de Deus. Ouvimos a pregação da palavra de Cristo, e isso gera fé, e vivemos através disso. Posso ouvir um amém? Amém. É pela, queridos, é através. A minha visão é através da palavra de Deus. Eu olho as coisas através da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é espírito e vida. Aonde ela está, eu e você também estamos vivendo através dela. E com o passar do tempo nós começamos a nos tornar uma coisa só. Sabe por que a palavra, Deus fala assim, medite nessa palavra de dia e de noite. Medite, colhe ela em você. Colhe ela em você. Por quê? Porque é através dela que nós olhamos. E a palavra de Deus, ela é espírito e vida, queridos. Chega uma hora que você e a palavra se tornam um. Pastor, não é heresia? Não, queridos. Você se enche tanto da palavra, queridos, que você olha a vida através da palavra de Deus. Através dela, você se torna um com ela. O falar da fé, queridos, ele move montanhas. Olha o que Marcos capítulo 11, versículo 23 nos fala. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele diz, tudo que ele disser lhe será feito. Não é a fé que move montanhas, queridos, é o falar da fé. É quando você fala que acontece. Pastor, isso é literal? Não, queridos. Ao longo da história a gente nunca viu ninguém falar assim, sai a Serra do Mar daqui e vá para lá, que está me atrapalhando para mim atravessar. Ao longo da história isso nunca aconteceu. A ideia é que o falar da fé, ele move as montanhas das dificuldades da vida, queridos, e nos faz avançar. Posso ouvir um amém? Amém. Consegue me entender? Então fale segundo a palavra de Deus. Por mais que você olhe assim e fale assim, não tem jeito. O falar da fé vai falar, vai dar certo. Deus vai agir, vai acontecer. Vai acontecer. Segundo, queridos, é fundado na esperança, na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 nos fala. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Querido, sabe o que é frustração? O depositar a esperança no lugar errado. Nós nos frustramos, queridos, porque nós depositamos a esperança no lugar errado. No nascer de novo, Deus nos chama para uma viva esperança. E quem que é a nossa esperança? Cristo Jesus. Ele é a nossa viva esperança. Quando nós depositamos a nossa vida nele, queridos, nossa esperança nele, nós amadurecemos. Quando amadurecemos, nós esperamos com paciência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Talvez tem coisas que a gente espera nessa vida e talvez não aconteça. Mas quando ele vir fazer novos céus e nova terra, vai acontecer. Aleluia. Quer ver um exemplo? Imagina se entra um cadeirante ali, aqui, queridos. Entra aqui, ó. Aceita Jesus. Reconhece a Jesus. Nós oramos por cura, impomos as mãos. Quem crê que ele pode levantar? Amém. Sim ou não? Mas pode acontecer que ele não levante. Sim ou não? Sim ou não? Ele não levantou. Passou a vida aqui, querido, sentado numa cadeira de rodas, amando a Jesus, cultuando a Jesus aqui conosco. Ele morre. A palavra de cura se cumpriu nele? Sim. Sabe por quê? Um dia ele vai ressuscitar. E ele vai ganhar um corpo glorificado. Amém. E ele vai andar. Glória. Sim ou não? Sim. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Nós vamos trabalhar para uma transformação em Campo Largo, sim ou não? Sim. Vai ter uma transformação completa? Não. Mas quando Jesus voltar, Aleluia. Campo Largo vai continuar existindo. Porque vai haver novos céus e nova terra. E vai haver uma nova Campo Largo. Aleluia. Sem injustiça. Nós vamos ver um Brasil, queridos, ainda sem injustiça. Mas quando ele voltar. Aí o louco nunca mais será chamado de sábio. E nós vamos ver justiça completa. Não haverá mais fome, choro, pranto. E nós vamos ver o Brasil restaurado 100%. Essa é a nossa esperança. Queridos, não adianta depositar nossa esperança total nessa vida. O Brasil não vai ser transformado de forma total, queridos. Nunca. Nessa dispensação, não. Mas quando ele voltar, Glória. quando ele vir, Glória a Deus. ele vai julgar os líderes das nações. Eu quero ver. Ele vai juntar os poderosos das nações e ele vai julgar os seus atos. Ele vai julgar toda injustiça. Ele vai consumir a terra com fogo. E haverá novos céus e nova terra. E o Brasil vai experimentar justiça. Aleluia. Haverá um rei que reinará com justiça e seus príncipes governarão com ele. Por isso que Salmo 2 vai se cumprir. Pede-me e te darei as nações por herança. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Nós esperamos por ele, queridos. Terceiro, amor. Deus é amor. Só podemos amar se estivermos conectados com ele, queridos. O verdadeiro amor, ou o amor maduro, ele lança fora todo medo. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 16 ao 18. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Como nós permanecemos em Deus? Se nós permanecemos no amor. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós estamos sendo aperfeiçoados em amor, amém? Amém. Dia a dia, aperfeiçoados. A perfeição vem através do amor. E dele continua. Somos nós aperfeiçoados no amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Queridos, no dia do juízo, queridos, nós não vamos ter medo. Porque nós fomos ao longo dessa caminhada aperfeiçoados em amor. E quando nós somos aperfeiçoados em amor, o que mais nós queremos é ver Ele.
E no dia do juízo, que ele estiver sentado no trono branco, nós vamos querer pular no pescoço dele. Você não vai ter medo. No dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, nós também somos neste mundo a manifestação do seu amor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, nós não precisamos ter medo. Permita que o Espírito Santo aperfeiçoe o amor na sua vida, porque nós não precisamos viver debaixo de temor. Fala um amém. Amém. O amor maduro, queridos, ele sempre vai nos levar aos relacionamentos. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 19 ao 21 nos fala. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe esse lance assim? Pastor, eu amo a Deus, mas eu não... A igreja... Esses dias eu vi um falando assim: eu amo a Jesus, mas a torcida dele é terrível. Queridos, isso vai contra a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Imagina eu chegar para a Ju e para o Denis assim e falar: Ju, Denis, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu quero que vocês vão lá em casa. Só que, não leve os teus filhos, porque eu não amo os teus filhos. Tá louco? Não amo eles. Porque você acha que teria algum jeito de eu ter relação com a Ju e com o Denis? Não. Como você pode dizer eu amo a Deus e não amo os filhos dele? Eu me torno mentiroso. O amor sempre vai nos levar ao relacionamento, queridos. E nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Pastor, mas antes de conhecer Jesus a gente amava? Não, queridos, não amava. E eu garanto para você que você nunca amou ninguém antes de Jesus. Porque todos os nossos relacionamentos são condicionais antes de Jesus. E o amor de Cristo por nós é incondicional. Nós somos essa imagem desse amor na terra. Por isso que nós precisamos entender e amadurecer nisso, queridos. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos fala. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem que é a imagem do Deus invisível? Jesus, sim ou não? E hoje na terra, quem é a imagem do Deus invisível? Igreja. Nós somos a imagem desse amor na terra. Nós representamos esse amor e manifestamos esse amor sobre a face da terra. Só que a maior parte da igreja está cantando sabor de mel. Na teologia da vingança. Olha o que João capítulo 13, versículo 34 ao 35 nos fala. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os... Como que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós nos amarmos de forma verdadeira. Uma igreja madura, queridos, ela protege o amor. Sabe por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo para esfriar o amor em nós. A guerra é essa, da proteção do amor. Como que ele esfria o amor em nós? Quebrando relacionamentos.
A guerra é para quebra de relacionamentos. Quando ele quebra um relacionamento, ele esfria o amor. E uma igreja madura, queridos, ela protege o amor. Ela protege as relações, os relacionamentos. Vamos ter conversas francas, sim ou não? Vamos. Vamos ter conversas difíceis? Vamos, mas vamos proteger o amor. Pastor, mas por que nós precisamos amadurecer como igreja? Por causa disso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 23. Preste atenção nesse texto, por favor. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de... Sabe o que essa palavra filhos é? Ruios. Filhos maduros. Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. As pessoas lá fora, não só as pessoas, mas como toda a criação, está aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos ruios de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Tudo, queridos, toda a criação, todas as pessoas estão gemendo e sofrendo com angústias interiores. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito Santo, igualmente gememos no nosso íntimo. Sabe aquele dia que você acorda assim, você fala assim, está tudo ruim, angustiado, assim, você não sabe por quê? Isso aí é saudade de casa. Só que não ore para você ir rápido, tá? Tem muito trabalho aqui. Eu falo para Kelly, às vezes eu estou em algumas crises assim, eu falo, nossa, hoje eu estou com saudade de casa. Tem dias, queridos, que nós vamos ter saudade de casa. Só que daí quando você pensa assim, literalmente ir embora, você pensa, não, melhor não, né? Vamos trabalhar mais um pouco. Espera, Jesus tem coisa para fazer. Fecha parênteses. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. A redenção do corpo é ter um corpo glorificado, um novo corpo. Esse corpinho nosso vai estragando, dá algumas dores, dizer, quero um corpo novo. Como vamos amadurecer? Romanos capítulo 8, verso 14, eu termino com esse texto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa por ser guiado do Espírito. Queridos, ser guiado pelo Espírito Santo é ter palavra de conhecimento, de sabedoria, sim ou não? É uma parte. Ser guiado pelo Espírito Santo é profetizar, sim ou não? Sim. Só que ser guiado pelo Espírito Santo, quando nós olhamos a história de Jesus, Jesus foi batizado e ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. E do deserto ele foi guiado pelo Espírito para onde? Para a cruz. Ser guiado pelo Espírito Santo, queridos, é ser guiado para a cruz. Aonde nós morremos para nós mesmos, para que a vida de Cristo se manifeste em nós e nós possamos amadurecer. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.